Fala pessoal, aqui é o José Rodrigues, mais um vídeo para o canal. Acabei de chegar aqui do treino. Treino não, né? Na verdade foi ali no parque fazer um cardiozinho bem de leve. E eu acredito que esse hoje vai ser o vídeo mais importante que eu vou estar postando aqui. Pois ele vai ser um vídeo fundacional a respeito da filosofia de vida que eu emprego para que eu consiga ter um propósito muito bem definido, para que eu consiga cada vez mais ir me melhorando e ir me aperfeiçoando, que é quem não se desenvolve não converte, né? O que quer dizer isso? Sempre quando eu posto nas redes sociais, quando eu treino, eu coloco quem não se desenvolve não converte. Toda vez que eu coloco isso, eu quero dizer o seguinte: vender não se trata só de você negociar coisas materiais, não se trata só de eu pegar essa garrafa e falar para você, toma, ela é R$ 50, compra. Não se trata só disso. Eu estou o tempo todo me vendendo, você está o tempo todo se vendendo, e nós constantemente, quanto mais nós nos desenvolvemos, mais a gente melhora essa parte de vender. Por exemplo, desde a forma que eu falo até a forma que eu me visto, a forma que eu ando, a forma que eu gesticulo, tudo isso eu estou constantemente me vendendo. É igual quando você foi possivelmente conhecer uma menina, ou até mesmo conhecer a sua mulher hoje, se você for casado. Você se vendeu para ela. Ela comprou você pela forma de você conversar, ela comprou você pela forma de você se vestir, ela comprou você por alguma série de coisas, né? E o que eu quero dizer com isso? Que é o seguinte: se você não se desenvolver, cada vez mais as coisas vão ficar difíceis para você. Porque se você opta pelo lado fácil de continuar sendo a mesma pessoa constantemente, você não vai conseguir galgar posições na vida e sair do lugar de onde você está. Porque a matemática é muito simples. Se você continua parado ou se não fazendo as mesmas coisas que você constantemente vem fazendo, você não vai mudar a sua realidade. Você precisa sair da zona de conforto e fazer coisas diferentes para que você mude a sua realidade, mude o seu futuro. Se você não treina, você não vai conseguir ter uma boa relação com novas pessoas, pois você não vai causar uma boa primeira impressão. Se você não fala bem, se você só xinga, eu também xingo, meu vocabulário ele é ridículo, mas se você só xinga, se você só usa gíria, se você tem muito vício de linguagem, você não vai conseguir se relacionar bem também, às vezes, com profissionais com mais alto nível intelectual, né? Você não vai conseguir se relacionar bem com donos de empresa, porque eles vão perceber pela forma de você falar e fazer as coisas que você é pobre intelectualmente falando. E, consequentemente, você não vai ter muita chance de conseguir chegar perto dessas pessoas. E a gente sabe muito bem que as relações elas são muito importantes. Elas são extremamente importantes para você chegar onde você quer chegar. Porque eu sozinho não sou nada. Eu simplesmente não sou nada. Eu não sei de nada sozinho. Mas se eu sou bem relacionado com pessoas ao meu redor, se eu tenho pessoas ao meu redor que me conhecem e que me compraram, eu consequentemente me torno alguém maior. Porque quando eu precisar de algo e por eu ter me vendido bem, com certeza as chances de eu receber um sim vão ser mais altas. Por que vão ser mais altas? Porque essas pessoas constantemente veem eu me desenvolvendo. Essas pessoas elas não têm algum tipo de dúvida a respeito de que se eu sou capaz de executar alguma coisa, sim ou não. Elas não colocam em xeque o meu caráter e a minha responsabilidade. Porque eu aprendi que até mesmo quando eu erro, é muito melhor eu simplesmente chegar e falar que eu errei do que eu tentar ficar justificando eu. Entende? E como que eu aprendi isso? Estudando. Eu aprendi isso estudando. Eu aprendi isso me desenvolvendo. E, consequentemente, você acha que se eu começar a adotar esses comportamentos, se eu adoto esses comportamentos, você acha que vai ser mais fácil ou você acha que vai ser mais difícil? Você acha que vai ser mais fácil ou vai ser mais difícil para mim conseguir aquilo que eu quero? Vai ser mais fácil. Por que vai ser mais fácil? Porque eu decidi isso. E como que surgiu esse estalo na minha mente? Como que eu cheguei a essa conclusão? Desde quando eu comecei no digital, desde quando eu comecei a estudar e desde quando eu comecei a empreender.
Eu percebi que se eu negligenciasse conhecimento durante um tempinho só que seja, eu já estaria ficando para trás. Todos os dias você tem que aprender alguma coisa nova, nem que seja uma coisinha mínima que seja. Você precisa sempre estar constantemente se desenvolvendo. Por quê? Porque o seu tempo ele é muito valioso. E o meu estalo veio a partir do momento que eu percebi que quanto mais esperto eu ficava, quanto melhor intelectualmente eu ficava, mais clareza eu tinha a respeito de todas as situações. Se eu por algum acaso não conseguisse efetuar alguma venda, por eu ter conhecimentos técnicos em vendas e em processos comerciais, eu tenho clareza exatamente sobre o ponto que eu errei. Quando eu vou ajudar algum cliente meu, dono de negócio, eu consigo chegar na empresa dele e com uma simples conversa entender qual é o ponto que ele está errando. Por quê? Por que eu tenho essa clareza? Porque eu me desenvolvo. E se eu me desenvolvo para ter essa clareza, logo eu converto mais. Vocês entenderam o que eu estou querendo dizer? Então foi esse ponto que eu cheguei. Porque o problema que eu tenho hoje não é o mesmo problema que você tem. Mas possivelmente o problema que você tem hoje pode ser que seja um problema pequeno para mim. E o problema que é um grande problema para mim hoje é um problema pequeno para você. Mas por quê? Porque nós estamos em níveis diferentes. Só que uma coisa é certa, se eu tiver um problema e eu me desenvolver, eu vou conseguir ser maior do que ele. Eu vou conseguir bater de frente com esse problema. Cara, tem uma coisa que o livro Segredos da Mente Milionária fala, que é uma coisa chamada termômetro financeiro. Né? O que ele diz? Ele diz que é o seguinte: uma pessoa que tem um termômetro financeiro para 10 mil reais, se ela estiver ganhando menos que isso, ela não vai se conformar. Ela não vai se conformar. Ela vai sempre chegar até os 10 mil reais. Ela vai arrumar algum jeito de chegar até os 10 mil reais. Por quê? Porque o termômetro dela é de 10 mil. Só que ele deu de exemplo o Donald Trump. Acho que foi o Donald Trump que ele dá de exemplo no livro. Ele fala o seguinte: se o Trump hoje fica sem dinheiro, fica sem nada, se ele chegar aos 1 milhão de reais, ele vai se sentir perdido, ele vai sentir que ele não conseguiu chegar onde ele quer estar. Por quê? Porque o termômetro financeiro dele é o termômetro do bi. E ele, com certeza, por ele ter o termômetro financeiro do bi, ele vai chegar até o bilhão, né? E por que, cara? Por que esse filho da puta chega nesse ponto? Por que esse cara chega nesse ponto? Porque ele entendeu que não dá para você poder ter uma vida medíocre. Ele, por conta de, sei lá, o contexto de vida dele, as decisões que ele tomou, fez ele chegar até a conclusão de que não dá para ele poder ser menos que isso. Mas isso foram coisas que ele percebeu lá atrás. E como que ele percebeu isso? Se desenvolvendo. Ele percebeu isso se desenvolvendo. Qual que é a diferença do Donald Trump para mim? Fala. A diferença que a gente tem é possivelmente contexto e essas coisas, mas isso não tem como eu controlar e não tem como eu me comparar com ele. Mas quando a gente olha para fatos, eu tenho 2 braços, eu tenho 2 pernas, eu tenho uma boca, eu sei falar, eu tenho uma mente. Tudo o que ele pode fazer, eu também posso fazer. E as mesmas 24 horas que ele tem, são as mesmas 24 horas que eu também tenho. Então, se esse cara consegue chegar até esse ponto, significa que teve alguma coisa que ele fez. E eu tenho certeza absoluta que uma das coisas que esse miserável fez foi não ter parado de se desenvolver. Foi que quando ele viu um problema, ele jogou o problema nos peitos e falou o seguinte: vem que eu vou morder isso e vou passar por cima. Eu estava tendo uma conversa interessante com um dos sócios, né? O Kaká. Ele é dono da CRP Logística, que é uma das empresas que eu atuo. E ele estava comentando comigo que é o seguinte: sabe uma característica específica que todas as pessoas que trabalham em logística têm? Aí eu falei para ele o seguinte, eu falei assim: uai,
eu acredito que ser responsável e tal. Ele falou assim, não. Eu falei assim, qual que é? Ele falou assim, a capacidade de resolver problemas. Aí eu falei assim, caralho. Ele falou, a capacidade que ele tem de resolver problemas, a capacidade que ele tem como é que fala? De lidar com as situações. Porque no ramo da logística, não sei se você sabe, mas, por exemplo, você vai lá e solicita uma carga de Morrinhos até Caldas Novas, no exemplo. O motorista chega lá com a carga. Se por algum acaso essa carga dá BO, você tem que resolver na hora. Deu problema no caminhão do motorista, tu tem que rebolar para poder fazer a questão de prazo e fazer com que o cliente não perca e por aí vai. E isso tem uma correlação direta com uma outra coisa também que eu aprendi, que a quantidade de dinheiro que você recebe é proporcional ao tamanho do problema que você resolve. E me responde uma coisa, seu filho da puta. Como é que você vai resolver um problema grande se você não é grande? Como é que você vai resolver uma parada gigantesca se você não é? Não tem como. E como que você é grande? Me responde, como que você fica grande? Se desenvolvendo. Você fica grande se desenvolvendo. E se você se desenvolve, você consegue receber oportunidades de resolver problemas grandes. E se você recebe a oportunidade de resolver problemas grandes, você recebe por isso. Então, assim, você consegue perceber como isso é claro e óbvio na minha mente? Cara, não tem como você não chegar onde você quer se você continuar batalhando, continuar persistindo e continuar estudando e mordendo qualquer porcaria que aparece na sua frente buscando resolver. Não tem como você não conseguir. É impossível. É impossível. É impossível. Ah, mas minha vida é difícil e que não sei o que. Só de você estar assistindo esse vídeo já é comprovação mais do que suficiente de que sua vida não é difícil. Você tem um telefone, um computador, acesso à internet, muito possivelmente não passa fome. Cara, só isso é mais do que suficiente para você vencer na vida. Só isso é mais do que suficiente. A maior parte de conhecimento que eu tenho é por eu ser autodidata, por eu ir atrás. Eu hoje postei um stories falando sobre o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que é o livro que eu estou terminando de ouvir ele pela 6ª vez, né? E ele é gratuito. A porcaria do audiolivro é gratuito. Os Segredos da Mente Milionária é gratuito. Você tem conhecimento infinito na internet hoje. E eu não tenho nenhuma faculdade. E eu não tenho pretensão alguma de fazer uma faculdade. Porque até hoje, tudo que eu aprendi, eu tenho certeza absoluta que se eu tivesse em uma faculdade, eu com certeza ficaria bom, sim, com certeza eu ficaria bom, só que em uma única coisa. Em uma única coisa. Em uma única área específica. Só que eu não preciso ficar bom em uma única área específica, sendo que eu posso muito bem ser bom em fazer a gestão dessa pessoa para que eu contrate ela para que ela trabalhe para mim. Tá vendo como que a mentalidade é diferente? Porra, tá maluco? Eu sou super grato às pessoas que estudam e se capacitam tecnicamente em um único conhecimento. O que eu seria sem elas? Eu não sou nada sem elas. Mas são posições diferentes. A gente precisa ter tanto essas pessoas que são boas em um único conhecimento técnico, quanto essas pessoas que são boas em gestacionar e lidar com todos esses problemas. Porque não são todas as pessoas que vão escolher o caminho que eu escolhi, que é um caminho mais difícil, é um caminho mais complicado, é um caminho que vai exigir muito mais esforço, vai exigir muito mais de mim, só que em contrapartida o meu futuro ele é claro como o dia. Ele é claro como o dia. Eu vou ficar rico. Eu vou ficar rico. É claro. Claro como o dia. Eu poderia estar trabalhando em uma empresa, tocando ela,
tirando ali meus 10 mil por mês, tranquilamente? Poderia. Com certeza eu poderia. Se tem uma coisa que eu não tenho medo é de ficar desempregado. Eu não tenho nenhuma preocupação de ficar desempregado, porque eu sei o quão bom eu sou. E que eu sei que em 5 minutos de conversa com qualquer dono de empresa bem-sucedido eu consigo um emprego. Só que tem um detalhe. Eu vou ficar muito bom não, né? Eu vou, infelizmente, ficar preso em uma parte que não é o que eu quero, não é o que vai fazer eu ficar grande de verdade, entende? Então é justamente por isso que eu escolhi esse caminho, que ele é um caminho mais difícil, ele é um caminho que exige mais esforço, e que se eu não continuar me esforçando e me desenvolvendo, dificilmente eu vou chegar onde eu quero. Então é por isso que eu falo, quem não se desenvolve não converte. Procure se desenvolver, procure estudar, não para de estudar nunca. Se tu faz tua faculdade, cara, estuda, seja o melhor, mas não foca somente naquilo, não foca somente naquele conteúdo. Porra, se tu faz direito, advogado é uma das profissões que mais tem possibilidade de ficar rico na porra do Brasil. Só que a porra do advogado não fica rico porque ele não sabe como vender o próprio serviço, ele não usa as redes sociais, ele não faz as coisas ao favor dele. Porra, velho. Cara, e tudo isso gera, e tudo isso vem pra qual rumo? Vem pra qual rumo? Se desenvolver. Sempre vem para esse rumo, vem para se desenvolver. O advogado, ele é estupidamente melhor do que eu em leis e afins, e ele com certeza sabe falar melhor do que eu, porque ele lê muito, ele tem uma melhor didática, isso é uma certeza absoluta que eu tenho. Mas ele não explora 100% da porra do potencial dele, porque ele não se desenvolve além daquilo. Ele não vai estudar vendas, ele não vai estudar como ser um dono de negócio. Cara, presta atenção, todo advogado que aprende a ser dono de negócio, ele fica rico. Mano, é tiro e queda, é tiro e queda. Advogado aprendeu a ser dono de negócio, ele fica rico. Mano, acabou. Acabou. Mas por que esse cara fica? Porque ele se desenvolveu. E, consequentemente, por ele ter se desenvolvido, ele converte mais. E por ele converter mais, ele coloca mais dinheiro no bolso e ele fica acima da concorrência dele. Mas por quê? Porque ele se desenvolveu, caralho. É isso que eu quero que você faça, porra. Vai ler, vai estudar. É chato, velho, é chato, é horrível, não é bacana, é chato pra porra. Eu postei um vídeo ontem falando sobre isso, que é horrível. Você acha que eu gosto de toda vez ter que ficar sentado com a bunda na cadeira, estudando e fazendo as coisas? Não, cara, não é toda vez que eu quero fazer isso, não. Mas eu tenho que fazer. Por quê? Porque eu prefiro deitar a cabeça no travesseiro, sabendo que eu fiz o que eu poderia ter feito para poder chegar onde eu quero e, infelizmente, por enquanto eu não consegui, do que eu deitar a cabeça no travesseiro e saber que eu não fiz o que eu poderia ter feito. É a diferença da dor do arrependimento e a dor da disciplina, faz o L. Essa é a diferença. Então é isso então, cara. Segue aqui, segue meu canal aí, bora aí, metinha de 100 inscritos. Eu espero no futuro ver esse vídeo aqui, quando eu tiver grandão, e falar o seguinte, olha lá, esse filho da puta tinha razão, velho. Esse desgramado tinha razão. Era só continuar se desenvolvendo. Ótimo dia pra você.